Imagine um homem determinado, implacável, conhecido como Saulo de Tarso. Um fariseu zeloso pela lei de Moisés, ele era temido por sua fúria contra os seguidores de Jesus. Armado com autoridade e convicção, Saulo caçava os cristãos com a determinação de um caçador ávido, acreditando estar cumprindo um dever sagrado. Em uma jornada para Damasco, onde planejava prender mais discípulos, ele montou seu cavalo sob um céu límpido. Mas tudo mudou em um instante. Uma luz mais brilhante que o sol o envolveu, lançando-o ao chão, cego e atordoado. Uma voz, clara e poderosa, rompeu o silêncio: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, confuso e tremendo, perguntou: Quem és, Senhor? A resposta veio com um impacto que abalaria seu mundo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Enquanto Saulo permanecia cego e em silêncio, seus companheiros o guiaram até Damasco. Durante 3 dias, ele ficou sem comer nem beber, mergulhado em reflexões profundas sobre sua missão e sua fé. Em um canto da cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão divina, instruindo-o a procurar Saulo. Com hesitação e temor, Ananias seguiu o chamado e, ao colocar as mãos sobre Saulo, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. E, com essas palavras, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele viu novamente. A transformação foi instantânea e completa. Saulo, o implacável perseguidor, agora era Paulo, o fervoroso apóstolo. Ele se levantou, batizado e renovado, pronto para iniciar uma jornada que mudaria a história do cristianismo para sempre. Após sua surpreendente transformação, Paulo se retirou para o deserto da Arábia, onde passou 3 anos em profunda meditação e revelação divina. Este tempo de solitude e reflexão foi crucial para que ele compreendesse sua nova missão e propósito. Ele não mais era o perseguidor implacável de cristãos, mas agora, um defensor fervoroso de Jesus Cristo. Deus havia escolhido Paulo para ser um mensageiro, não apenas para os judeus, mas para os gentios, povos que nunca tinham ouvido falar da salvação oferecida por Jesus. Cheio do Espírito Santo, Paulo retornou a Damasco, onde começou a pregar com uma paixão avassaladora. Ele falava nas sinagogas, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas ficavam atônitas com sua mudança radical. Como podia o mesmo homem que antes buscava destruir a fé cristã agora ser seu maior defensor? Mas Paulo não se intimidava. Ele enfrentava questionamentos e ameaças com coragem, demonstrando através de suas palavras e ações que sua conversão era genuína. Com o tempo, sua reputação como apóstolo dos gentios cresceu, e ele começou a atrair seguidores, preparando-se para levar a mensagem de Cristo aos confins do mundo conhecido. Paulo, junto com Barnabé, partiu em sua primeira viagem missionária, determinado a levar a mensagem de Jesus Cristo a terras distantes. A jornada começou em Antioquia, uma próspera cidade na Síria, onde a comunidade cristã os enviou com orações e bênçãos. Eles navegaram para a ilha de Chipre, a terra natal de Barnabé, onde começaram a pregar nas sinagogas, encontrando tanto acolhimento quanto resistência. Em Pafos, enfrentaram seu primeiro grande desafio. Um feiticeiro chamado Elimas tentou impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a mensagem de Paulo e Barnabé. Demonstrando o poder do Espírito Santo, Paulo confrontou Elimas, causando-lhe cegueira temporária, um sinal que levou o procônsul a se converter à fé cristã. Este evento fortaleceu a convicção de Paulo e Barnabé e abriu portas para novas oportunidades de pregação. A viagem os levou a Perge, na Panfilha, e depois a Antioquia da Pisídia. Em cada lugar, Paulo pregava nas sinagogas, alcançando tanto judeus quanto gentios. Em Antioquia da Pisídia, sua mensagem encontrou grande aceitação entre os gentios, mas despertou a inveja e a oposição dos líderes judeus locais. Forçados a sair da cidade, Paulo e Barnabé sacudiram o pó de seus pés em um gesto de desaprovação e seguiram para Iconio. Em Iconio, a divisão foi intensa. Muitos creram, mas a oposição também cresceu, culminando em uma conspiração para apedrejá-los. Eles fugiram para Listra e Derbe, na Licaonia. Em Listra, Paulo curou um homem coxo de nascença, o que levou a multidão a acreditar que ele e Barnabé eram deuses em forma humana.
Mas rapidamente a admiração se transformou em hostilidade quando agitadores de Antioquia e Iconio incitaram a multidão contra eles. Paulo foi apedrejado e deixado como morto, mas surpreendentemente, ele se levantou e continuou sua missão. Após pregarem em Derbe, Paulo e Barnabé retornaram às cidades por onde passaram, fortalecendo os discípulos e nomeando líderes para as igrejas locais. Finalmente, voltaram a Antioquia, onde relataram as maravilhas que Deus havia realizado através deles e como a porta da fé havia sido aberta aos gentios. Essa viagem marcou o início de uma era de expansão missionária que transformaria o cristianismo em uma fé global. Paulo chegou à vibrante cidade de Corinto, conhecida por sua diversidade cultural e moralidade decadente. Corinto era um centro de comércio e influências pagãs, mas Paulo viu ali uma oportunidade para plantar uma igreja robusta e resiliente. Ele começou a pregar na sinagoga, argumentando fervorosamente que Jesus era o Messias prometido. Sua mensagem encontrou eco em muitos coríntios, tanto judeus quanto gentios, e um número significativo de pessoas se converteu ao cristianismo. No entanto, essa conversão trouxe conflitos. A crescente influência de Paulo perturbou os líderes judeus locais, levando-os a opor-se a ele vigorosamente. Paulo, porém, permaneceu firme, vivendo entre os novos convertidos e ensinando-lhes os fundamentos da fé. A igreja em Corinto floresceu, mas não sem desafios internos. A cidade, com suas práticas imorais e diversidade de crenças, influenciava os novos cristãos, causando divisões e comportamentos inapropriados dentro da igreja. Paulo, com sua sabedoria e paciência, escreveu cartas repletas de conselhos e exortações, abordando questões como a unidade, a moralidade e a verdadeira natureza do amor cristão. Suas cartas, conhecidas como 1 e 2 Coríntios, são até hoje pilares de ensinamento para a igreja, orientando os cristãos sobre como viver de forma íntegra e devota em um mundo cheio de tentações e divisões. A sabedoria de Paulo não só guiou os coríntios através de seus conflitos internos, mas também estabeleceu um legado duradouro de ensino e liderança espiritual. Enquanto Paulo continuava suas missões pelo Império Romano, ele enfrentava perseguições constantes. Sua mensagem desafiava o status quo religioso e social, irritando líderes judeus e autoridades romanas. Em uma dessas ocasiões, em Filipos, Paulo e seu companheiro Silas foram presos injustamente após expulsarem um espírito adivinhador de uma escrava, prejudicando os lucros de seus senhores. Espancados e acorrentados na prisão, Paulo e Silas, em vez de se desesperarem, oraram e cantaram hinos a Deus. À meia-noite, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo as portas e soltando as correntes de todos os presos. O carcereiro, aterrorizado, estava prestes a se suicidar, mas Paulo deteve, assegurando que todos estavam presentes. Impressionado pela fé e coragem de Paulo e Silas, o carcereiro e sua família se converteram ao cristianismo naquela noite. Esses episódios de perseguição e prisão se repetiram em várias cidades. Em Jerusalém, Paulo foi preso após ser acusado falsamente de profanar o templo. Ele enfrentou julgamentos diante de governadores romanos e até mesmo do rei Agripa. Apesar das adversidades, Paulo usava cada oportunidade para testemunhar sobre Cristo, convertendo guardas, prisioneiros e até membros das autoridades. Em Cesareia, ele permaneceu preso por 2 anos antes de apelar para César, o que o levou a Roma. Mesmo em cadeias, a fé de Paulo permaneceu inabalável. Ele escreveu cartas que hoje formam uma parte vital do Novo Testamento, encorajando as igrejas e proclamando a supremacia de Cristo. A vida de Paulo exemplifica uma fé resiliente e um compromisso inabalável com a missão divina, independentemente das circunstâncias. Durante suas viagens missionárias e períodos de prisão, Paulo escreveu várias cartas às igrejas que ele havia fundado ou visitado. Essas epístolas eram mais do que simples correspondências, elas eram repletas de ensinamentos teológicos profundos, conselhos práticos e encorajamentos espirituais. Por exemplo, a carta aos Romanos é um tratado sobre a justificação pela fé, enquanto as cartas aos Coríntios abordam questões de divisão, moralidade e adoração correta. Em sua carta aos Gálatas, Paulo defende a liberdade cristã contra a imposição das leis judaicas, e em Efésios, ele expõe a beleza e o mistério da igreja como o corpo de Cristo. As cartas de Paulo não apenas resolveram problemas específicos das comunidades a quem foram destinadas, mas também estabeleceram princípios universais que continuam a guiar os cristãos até hoje.
Ele escreveu com paixão e urgência, sabendo que suas palavras poderiam fortalecer a fé dos crentes e proteger as igrejas de falsos ensinamentos. Suas epístolas abordavam desde a unidade na diversidade e o papel do Espírito Santo até as relações interpessoais e a ética cristã. Esses escritos se tornaram pilares do Novo Testamento, oferecendo um guia prático e espiritual para a vida cristã. Através de suas cartas, Paulo se tornou um mentor e pastor para gerações de fiéis, sua sabedoria e ensinamentos ecoando através dos séculos como conselhos eternos para a Igreja Universal. Depois de apelar para César, Paulo foi enviado a Roma para ser julgado pelo imperador. A viagem até a capital do império foi repleta de desafios. Paulo enfrentou uma tempestade devastadora e um naufrágio, mas, como sempre, sua fé permaneceu firme. Finalmente, ele chegou a Roma, onde foi colocado em prisão domiciliar, vigiado por um soldado, mas com a liberdade de receber visitantes e pregar sobre Jesus Cristo. Mesmo sob essas restrições, Paulo aproveitou cada oportunidade para compartilhar a mensagem do Evangelho com judeus, gentios e líderes da cidade. Ele pregava com convicção, desafiando as crenças pagãs e expondo a verdade de Cristo. Durante esse tempo, Paulo escreveu cartas importantes, conhecidas como as Epístolas da Prisão, que incluem Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios. Essas cartas não apenas forneciam encorajamento e instruções para as comunidades cristãs, mas também refletiam sua contínua paixão e zelo pela missão. Em Roma, Paulo enfrentou seu julgamento final com coragem e firmeza, permanecendo um testemunho vivo da fé cristã. Sua prisão em Roma não foi um obstáculo para sua missão, ao contrário, tornou-se um testemunho poderoso da força e resiliência da mensagem cristã diante das adversidades. Mesmo na prisão, ele continuou a ser um farol de luz e esperança, mostrando ao mundo que a fé em Cristo não pode ser aprisionada. O legado de Paulo vai além de suas viagens e pregações. Ele moldou profundamente o cristianismo com seus ensinamentos escritos. Após sua morte, o impacto de suas cartas e sua doutrina reverberaram por todo o Império Romano e além, estabelecendo bases teológicas e práticas para a fé cristã. Suas cartas ajudaram a formar a estrutura do Novo Testamento e abordaram questões cruciais sobre a vida cristã, a natureza da Igreja e a relação entre fé e obras. Ele discutiu a importância da graça, da fé e da unidade entre judeus e gentios, e seus escritos forneceram orientação prática e espiritual para as comunidades em crescimento. A influência de Paulo não se limitou ao seu tempo, sua teologia e ensinamentos continuaram a moldar o pensamento cristão ao longo dos séculos. Seus escritos foram estudados, debatidos e aplicados por teólogos, líderes da Igreja e crentes de todas as gerações. O conceito de uma Igreja Universal, a importância da salvação pela fé e a compreensão do papel do Espírito Santo na vida do cristão são todos legados profundos que têm guiado a prática cristã ao longo da história. A vida e obra de Paulo demonstraram que a mensagem de Cristo é uma força poderosa e transformadora, capaz de transcender barreiras culturais e temporais, impactando a fé de bilhões de pessoas até os dias atuais.